Ordem e Progresso, acadêmicos da UFSC, contrários ao movimento de protesto, hastearam novamente a bandeira em frente à reitoria, retirada no meio da semana. Hoje, o grupo que ocupava a unidade após confronto com a polícia deixou o local. Medida extrema. Adolescente leva surra e é acorrentado pelo pai a uma árvore porque chegou em casa atrasado. Perigo na escola. É cada vez maior o número de ocorrências envolvendo briga de alunos nas unidades do estado. Ontem, um jovem foi morto a facadas em um desentendimento entre alunos numa escola de São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina. Presos do cadeião do Estreito na capital começam a ser transferidos. Ontem houve princípio de rebelião e a polícia usou bombas de efeito moral. E no esporte, final de semana decisivo, Criciúma e Figueirense brigam para ver quem vai enfrentar o Joinville na final do Campeonato Catarinense. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Em Brusque, no Vale do Itajaí, um morador acorrentou o próprio filho a uma árvore como forma de punição. O caso aconteceu ontem à noite e a polícia foi chamada para libertar o adolescente. O garoto de 16 anos ficou cerca de 4 horas acorrentado a uma árvore no quintal de casa, que fica no bairro Limeira, em Brusque. Amigos do jovem viram a situação e acionaram a polícia. Me deparei com um adolescente preso com 2 correntes grossas, um cabo de aço, 2 cadeados grandes, uma meia-lua formada por 7 policiais militares, um irmãozinho deste adolescente e sua mãe. E de plano, nós determinamos que a mãe soltasse o filho. Ela informou que não teria chave das 2 cadeados. E nesse momento ela ligou para o pai, que se apresentou, que estava no seu trabalho, que se apresentou, abriu os 2 cadeados. A mãe do garoto preferiu não gravar entrevista, mas conversou com a nossa equipe. Ela disse que a atitude foi uma tentativa de disciplinar o filho, que está em uma fase rebelde. Ainda segundo ela, o adolescente nunca sofreu maus tratos. A família do menino contou que ele chegava em casa após o horário estipulado e o pai do garoto já havia prometido acorrentá-lo caso a situação se repetisse. A Polícia Civil vai investigar a ocorrência por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O adolescente foi encaminhado na presença do Conselho Tutelar ao IML para que realizasse o auto de exame de corpo do delito visando constatar as lesões que porventura tivesse. De posse deste laudo, eu vou instaurar o procedimento adequado para o tipo legal que se avizinha, podendo ser maus tratos e, se for este o caso, então será um termo circunstanciado. Homem mata a mãe de 78 anos a golpes de machado em Correia Pinto, na Serra Catarinense. O homicídio aconteceu por volta do meio-dia, quando a polícia foi chamada para atender a ocorrência no bairro São Pedro. Osvanildo Souza dos Santos, de 39 anos, é o principal suspeito de ter matado a mãe com golpes de machado. A Polícia Civil não há dúvida alguma, né, de que ele foi o autor do homicídio. Os elementos que estão carreados nos autos do auto prisão em flagrante já demonstram claramente a autoria do homicídio e da tentativa de homicídio. São 2 crimes, homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. Segundo delegados, moradores próximos afirmaram que Osvanildo teria problemas mentais e por isso teria cometido o crime. Já teve alguns internamentos anteriores, porém a gente não tem nenhuma informação concreta no sentido de ele ser inimputável, de haver uma decisão judicial na área civil o considerando inimputável. Então, a princípio, né,
isso vai ser levado ao conhecimento da justiça. Ao ouvir os gritos de socorro de Alzira Souza dos Santos, a vizinha correu para tentar socorrer a vítima e acabou sendo atingida com um machado. Ele pegava, chutava, arrastava, ela assim, batia com o machado na boca dela, assim dava soco, ele arrastou ela, assim, matou ela machado, simplesmente machadada. Eu empurrei ele, que eu juntei ela, né? Ele avançando, quebrando as coisas, né? Daí ele veio de lá, pegou o machado e boiou em mim, me deu um machado aqui. Osvanildo será encaminhado ao presídio regional de Lages e deve permanecer em uma cela comum. Por enquanto, até a decisão, né? Acredito eu, que até a decisão, né? Apontando claramente se é a imputabilidade dele ou não, acredito eu que ele vai permanecer no presídio. Quem vai decidir isso vai ser o Poder Judiciário. Imagens divulgadas essa semana mostram uma briga entre alunas de uma escola do Meio-Oeste. Casos semelhantes estão ocorrendo com frequência no estado. Em um deles, registrado ontem, um estudante acabou morto a facadas. No vídeo gravado por um celular, em Caçador, adolescentes aparecem dando chutes em duas colegas que estão caídas no chão. No final, elas comemoram a agressão. Já em outro registro, na Serra, um jovem apanha de outros 4 meninos. Em Três Itilhas, no final do ano passado, 2 meninas brigaram durante a aula no ginásio da escola. Em alguns casos, as agressões vão além e o resultado não termina somente em hematomas. Ontem, um jovem foi morto a facadas em um desentendimento entre alunos numa escola de São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina. Órgãos como o Conselho Tutelar acompanham os casos e demonstram preocupação, principalmente quanto à mudança de comportamento dos alunos. Eles chegam aqui e dizem assim para nós, não, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eles acham que a responsabilidade é nossa, enquanto conselho, de educar, só que a educação vem de casa. E eles estão reproduzindo isso na escola, porque lá eles vão... Eles brigam, eles são mal educados, eles falam palavrão, eles não respeitam o professor. A gente soube até de uma questão de um adolescente que agrediu um professor. Na tentativa de coibir a violência, em Joaçaba, a Gerência de Educação, Ministério Público e outros órgãos de proteção realizam ações para evitar as agressões. Uma cartilha abordando o tema deve ser lançada nas escolas. Eu quero crer que ele vai dar muito resultado, que todas as entidades sentiram que existe o problema, e todos juntos chegaram a uma conclusão de que é preciso sim, que se tenha uma linha comum de ação para que nós possamos realmente ter sucesso nas nossas atividades. E a seguir, Vigilância Sanitária investiga surto de sarna no hospital de Joinville. E ainda alternativa de transporte no sul do estado. Um trem pode ser disponibilizado para alunos irem às universidades. Um surto de sarna mudou a rotina do Hospital Bethesda em Joinville. Por enquanto, não estão sendo aceitos novos pacientes para internação. O surto é investigado desde o início da semana, mas só hoje foi confirmado. 30 pessoas apresentaram lesões na pele identificadas como sintoma de escabiose, doença conhecida como sarna. A Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Estado esteve na unidade para analisar a situação. A Gerência Regional de Saúde, que mantém um convênio com o hospital, acompanha o caso. Então, irá requerer um acompanhamento da vigilância sanitária para talvez observar caso a caso das pessoas que ali estão sendo tratadas e talvez novas normas que fazem parte normal de um processo de readequação de qualquer entidade que receba verbas federais ou estaduais. As 2 alas de internação do hospital com 71 leitos foram afetadas. Uma delas é ocupada pelos idosos do Lar Elizabeth. Os responsáveis pela unidade afirmam que a situação está controlada e que todas as medidas já foram tomadas. Corredores e quartos passaram por uma limpeza geral para a desinfecção do local. 25 pessoas apresentaram o estágio mais avançado da doença. São 7 pacientes e 18 funcionários. Eles foram medicados e não precisaram ser afastados do trabalho. E quando eles vão prestar assistência, eles fazem uso do avental e da luva e fazem a higienização das mãos, né, que já realizavam como de rotina.
E os pacientes que estão internados, os pacientes que apresentam esses sinais e sintomas de escabiose, eles ficam em precaução de contato, em isolamento num quarto. O pronto atendimento e o setor ambulatorial funcionam normalmente. As alas de internação não vão receber novos pacientes até segunda-feira. Consequentemente, nós temos que agir com muita calma e prudência agora para que esses possam se recuperar e depois prontamente voltar ao trabalho. Tempo bom no fim de semana. O sábado vai ter sol entre nuvens em todo o estado. No litoral, há chance de chuva isolada, mas só à noite. A temperatura mínima deve ficar em 13 graus na Serra e a máxima em 31 no sul, Vale do Itajaí e litoral norte. No Planalto Norte, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Na Grande Florianópolis e Oeste, máximas entre 26 e 27 graus. Condição parecida no domingo. Em Içara, no sul do estado, universitários poderão ter uma nova alternativa de transporte. Um projeto prevê o uso de um trem para que os alunos se desloquem até as universidades da região. Por enquanto é apenas um projeto, mas o interesse das prefeituras de Içara e Criciúma deu início a um processo de estudos por parte da empresa que administra as linhas férreas no sul do estado. O transporte seria implantado em um trecho de 10 quilômetros entre os dois municípios e a viagem levaria em torno de 15 a 20 minutos, sem filas, sem congestionamento e mais econômica para os usuários. Os equipamentos já existem. A locomotiva utilizada será uma das 11 que atualmente fazem o transporte de cargas. E os vagões de passageiros seriam os que hoje fazem passeios turísticos na região. Cada um deles tem capacidade para até 44 pessoas e uma locomotiva transportaria até 10 vagões. Se esse serviço se consolidar, pode ser que haja interessados, inclusive do transporte de ônibus, que estejam interessados em fazer parte desse projeto, que tem expertise de como lidar com passageiros, e inclusive vem agregar bastante, até se constituído num parceiro estratégico num projeto como esse. Estudos serão realizados durante todo o ano para verificar o custo-benefício do projeto. Além disso, alunos e universidades serão consultados sobre as necessidades de horários e quais estruturas seriam utilizadas para atender a demanda. Somente no sul do estado são mais de 160 quilômetros de malha ferroviária, em um trecho entre Uruçanga e Criciúma, quase sempre cruzando por áreas urbanas. O projeto pode fazer ressurgir um transporte que irá contribuir e muito para a mobilidade urbana. O número de veículos está crescendo e as vias públicas não conseguem crescer para dar vazão a esse crescimento. Então tem que se buscar outras alternativas, E uma delas, que já cumpre esse papel nos países desenvolvidos ou nos grandes centros metropolitanos do país, precisam retornar ao interior também. Não existe um prazo para a conclusão do projeto, mas o objetivo é que em 2015 o serviço possa estar disponível aos estudantes da região. E depois do intervalo tem futebol, a expectativa de Criciúma e Figueirense que decidem vaga para a final do Catarinense. E pelo hexagonal, 3 times brigam pela liderança isolada da competição. Futebol, com o Joinville já classificado para a final e o Metropolitano sem chances, as atenções do quadrangular se voltam para o jogo Criciúma e Figueirense. A rodada vai ser domingo às 4 horas da tarde. A expectativa é de Heriberto Wilson lotado no domingo à tarde. O Tigre, com 7 pontos, é o terceiro colocado e precisa vencer para garantir a outra vaga na final. A dúvida, por enquanto, é a escalação de Paulo Baier, que sentiu dores no tornozelo direito. Luca está confirmado e otimista. Todo mundo sabe da importância da partida, Importância da vitória. A gente precisa estar na final. Um jogo gostoso, mas a gente tem que ter tranquilidade. Para o Figueirense, segundo colocado com 8 pontos, um empate é suficiente, mas o time pode ter alguns desfalques. Uma das dúvidas é Marcos Assunção, que está no departamento médico. Mas Dudu, o goleiro Thiago Volpe e Everton Santos estão escalados. Não podemos também ser tolo e entrar lá de qualquer forma, querendo buscar o gol, sendo que o empate não nos favorece.
né? Mas não pensamos nisso, vamos entrar para vencer o jogo. No outro jogo em Blumenau, o Metropolitano, quarto na classificação com apenas 2 pontos, enfrenta o Joinville, líder do quadrangular com 9 e já classificado para a final. Mas o Jack, se vencer a partida, decide o campeonato na Arena Joinville. E pelo hexagonal, 3 times brigam para ficar na liderança isolada da competição. Confira os jogos que também vão ser no domingo. Em Jaraguá do Sul, o Juventus, quinto colocado com 7 pontos, recebe o embalado Avaí, segundo na tabela com 13. Um empate ou uma vitória pode dar a liderança ao Leão, mas isso depende de outros 2 resultados. Para o Juventus, quinto classificado com 7 pontos, a situação é complicada. O time precisa vencer para escapar do risco de rebaixamento. Na Arena Condá, a Chapecoense, terceira colocada com os mesmos 13 pontos do Avaí, tem um jogo teoricamente mais fácil. O Verdão joga com o Atlético de Ibirama, a lanterna da competição, com 6 pontos e também tem chance de assumir a ponta isoladamente. Já o Atlético, a exemplo do Juventus, precisa dos 3 pontos para não ficar virtualmente na Série B do estadual. O Brusque, quarto colocado com 8 pontos, enfrenta o líder Marcílio Dias, que também tem 13 pontos e pode terminar a rodada mantendo a posição. O Brusque, que já trocou de técnico, tem que ganhar para não ter que se contentar com a luta contra o rebaixamento. E a seguir, superlotação carcerária. Depois de um princípio de rebelião, ontem detentos do Centro de Triagem do Estreito, na capital, estão sendo transferidos hoje. E ainda estudantes desocupam a reitoria da UFSC. Alunos contrários à ocupação e a favor da presença da polícia no campus realizaram uma manifestação hoje à tarde. Ideli Salvati não é mais a ministra das Relações Institucionais. O Palácio do Planalto informou que a pasta vai ser ocupada pelo ex-presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini. Mas Ideli continua no governo. Ela vai ocupar a Secretaria dos Direitos Humanos, no lugar de Maria do Rosário, que vai concorrer nas eleições desse ano. A posse vai ser na próxima terça-feira. Na tarde de hoje aconteceu uma nova manifestação na Universidade Federal de Santa Catarina, mas dessa vez o protesto foi outro. Após 3 dias, a ocupação da reitoria chegou ao fim. Os estudantes se reuniram em frente ao prédio 2 da reitoria. Após longa reunião, eles pediram apoio da PM até a entrada do campus. Já os alunos foram até a ocupação, colocaram de volta a bandeira do Brasil e protestaram. A universidade é local de estudos, local de ordem, e não local para estudantes ficarem num bosque, fumando maconha sem fazer nada e interrompendo a ordem dentro da universidade, né? Ao contrário dos ocupantes, eles querem a polícia no campus. Contestam a versão dada pela reitora. Uma pauta com reivindicações foi entregue. O documento também será levado ao Ministério Público e à Polícia Federal. A polícia atuando juntamente à segurança do campus, uma base policial dentro da universidade, a apuração das responsabilidades administrativas, criminais e acadêmicas dos responsáveis e dos envolvidos nas arruaças, o compromisso da reitoria pela segurança e essa parceria com a Polícia Federal, a Polícia Militar. Do outro lado, os ocupantes que saíam do prédio da reitoria fizeram uma barricada impedindo o acesso dos estudantes contrários. Mas como já tinha sido decidido pela manhã, deixaram o local e começaram a limpeza. Nós não queremos a presença da polícia militar dentro do campus pelos excessos que houveram, né? Que só demonstram qual que é o caráter da polícia nas atuações que ela faz aqui. Não só na universidade, mas nas favelas e no Brasil inteiro, que é esse caráter repressivo que a polícia tem. A reitoria disse que vai fazer um plebiscito para definir com os alunos como vai ficar a questão da segurança da maior universidade pública do estado. Nós vamos discutir para construir uma segurança para a universidade que a maioria, pelo menos, aceite. Hoje pela manhã, a Associação dos Delegados da Polícia Federal falou sobre a operação e divulgou um vídeo que mostra a chegada da tropa de choque da PM quase 3 horas após o início da confusão. De dentro do carro é possível ver a correria de estudantes. O rapaz detido e outro agente que o acompanhava no veículo esperam auxílio do pelotão para sair do carro do Departamento de Segurança da UFSC. Com as portas travadas, eles ficam presos dentro do automóvel. Neste momento, os vidros são quebrados por militares.
Quando uma das portas se abre, os dois são escoltados. A correria continua e novos disparos são feitos. Não tem como você fazer um termo circunstanciado no meio de uma multidão enfurecida, cujo resultado você não sabe qual é. E se eles resolvem investir com os policiais para soltar os presos? O diretor da associação adverte que todos os estudantes e professores envolvidos deverão ser identificados e responderão por resistência à ação policial. E após o impasse na superlotação do centro de triagem do Estreito, na capital, a unidade foi esvaziada agora à tarde, mesmo com a greve dos agentes penitenciários. O batalhão de choque da Polícia Militar fez a escolta das viaturas. A operação estava programada para as 2h da tarde. Em reunião que durou mais de 4 horas, agentes penitenciários em greve negociaram com o Departamento de Administração Prisional do Estado. Segundo informações extraoficiais, todos os presos serão levados para Itajaí, Lages e Tubarão, e o centro de triagem do Estreito continuará funcionando, porém vazio, já que o local deve ficar 120 dias lacrado até uma decisão do Departamento de Administração Prisional. Ontem à tarde, uma decisão da Justiça determinou a entrada de cerca de 40 internos que estavam em delegacias da capital na central de triagem do Estreito. Os presos reagiram à superlotação, batendo nas celas. Os agentes de segurança usaram bombas de efeito moral para controlar o princípio de rebelião. O lugar tem capacidade para 64 pessoas e abrigava até hoje 190. Para o secretário-geral do sindicato da categoria, o fechamento do cadeião do Estreito, como é conhecido o lugar, é uma vitória, mas a greve dos agentes penitenciários continua no estado. Para nós, isso está sendo altamente positivo, para a comunidade, acredito, da região aqui. E aquilo que a gente sempre falava, o cadeião do Estreito era uma bomba relógio no meio do bairro Estreito, em Florianópolis. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você vê imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O movimento é intenso em ambos os sentidos. Mais à frente, na área continental, a via expressa, nossa BR-282, o trânsito flui lento para quem se dirige à BR-101. Em Florianópolis faz 26 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Boa noite e um bom fim de semana.